Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Palmeiras, torcedora do Palmeiras. Eu queria ainda repercutir com vocês a entrevista coletiva da Leila, a primeira. Algumas coisas ficaram mais ou menos ali tacitamente entendidas, né? Não muito claras. Outras um pouco mais claras, né? Que foram jogadas de uma maneira mais direta sobre a expectativa de muita gente sobre questões de reforços, questões de prioridade a tipo de contratação, também questões sobre os profissionais que trabalharam no Palmeiras e assim por diante. Essa questão dos profissionais no Palmeiras, né, Anderson Barros continua, evidentemente que o Abel Ferreira também continua. A Leila deixou muito claro a valorização que ela dá para aquilo que deu certo. É muito difícil, na verdade, se mexer nesses profissionais que, evidentemente, conseguiram grandes feitos, né, nessa temporada de 2021. Mas esse é um olhar muito genérico, na minha opinião, um olhar muito generoso, inclusive, porque evidentemente que o Palmeiras consegue as suas conquistas, a sua Copa Libertadores, na verdade o subcampeonato da Libertadores, assim como a Copa do Brasil na temporada passada também. O Palmeiras consegue tudo isso, não apenas por causa da gestão, mas também fruto de uma série de circunstâncias que se apegam à própria construção do clube, né? À própria renovação do clube, à própria reestruturação do clube, que vem sendo feita desde a época do Paulo Nobre. Né? Então, o Clube Palmeiras também chegou às finais da Libertadores 2 anos seguidos, né? O Clube Palmeiras também conseguiu ganhar essa Libertadores. Quem ganhou não foi apenas a comissão técnica, não foram apenas os jogadores, não foi apenas a gestão anterior que ganhou, mas foi o Palmeiras, né? Que quanto clube hoje é muito maior, né? Muito grande, né? Com instituições ali funcionando muito bem, a ponto de que mesmo quando os dirigentes às vezes atrapalham, a coisa acaba funcionando. E é claro que os dirigentes do Palmeiras, não é que eles atrapalharam em muitos momentos, né? É que em alguns momentos eles poderiam ter feito algo muito melhor. É que quando ganha, na verdade, o olhar é sempre muito positivo. Mas o olhar crítico precisa dar conta, né, detalhado do que foi a gestão e também o que foi o trabalho de cada um desses profissionais. Então, evidentemente que é muito saudável, né, a gente olhar para tudo que aconteceu e falar, olha, tá tudo muito bem. É muito legítimo, na verdade, olhar para tudo isso. É muito legítimo olhar para trabalhos como do técnico Abel Ferreira e falar, tá tudo muito bem, e acho que em vários aspectos está muito mais tudo bem do que o contrário. Eu sou favorável, inclusive, à permanência do Abel Ferreira no Palmeiras. Houve momento em que a coisa não foi tão bem assim, mas eu acho que, de forma geral, o Abel foi um técnico absolutamente vencedor, foi um técnico muito importante, e acho que é um técnico que também melhora no Palmeiras. Ele melhorou muito, esse Abel, por exemplo, que conquistou o bicampeonato da Libertadores. A meu ver, ele teve muita evolução em relação ao Abel, que conquistara o primeiro título do Palmeiras, o primeiro título do Palmeiras dessa era aí, dessa nova era aí do Palmeiras no futebol brasileiro. Então eu acho, por exemplo, que o olhar precisa ser muito mais criterioso, na verdade. Por exemplo, o Anderson Barros, ele foi contratado para, de certa forma, arrumar muito a casinha ali no Palmeiras. Evidentemente que o trabalho dele foi um trabalho importante nesse sentido. Agora, a função que ele ocupava, que ele ocupa no Palmeiras, sempre pediu muito mais dele. E esse muito mais ele teve sempre dificuldades para oferecer. Agora também teria dificuldade para oferecer também algo mais. Ele tem, por exemplo, essa dificuldade nesse trato aí com jogadores, né, com reforços. É um cara, por exemplo, que, né, nem sempre participa diretamente disso. Então a coisa poderia ser muito melhor. É claro que a gente... É difícil criticar quando tudo dá certo, mas mesmo nesse cenário, as críticas são aceitáveis sim. Pelo menos aquelas críticas que buscam ser construtivas, evidentemente. Não dá para olhar para o Palmeiras e falar, tá tudo errado, longe disso. Mas dá para olhar para o Palmeiras e falar, teve sim coisa negativa nessa gestão anterior, teve sim coisa negativa no trabalho do Anderson Barros e mesmo no trabalho do Abel, assim como de alguns jogadores que se destacaram muito na temporada e que também na temporada tiveram momentos ruins, não é verdade? Nem todo jogador foi brilhante o tempo inteiro. O Dudu não conseguiu ser até hoje um grande jogador, que ele já foi no Palmeiras, embora, na minha opinião, teve alguns momentos bem específicos em que a permanência, por
presença do Dudu no elenco do Palmeiras, para mim, foi muito importante para a conquista que o Palmeiras teve. Então, essa fala dela de valorização do profissional é uma fala realmente, certamente, de quem está chegando agora, de quem tem um olhar para o processo, de quem estava um tanto quanto de fora ainda, né? A participação dela era como uma conselheira, uma patrocinadora, agora ela está de dentro do processo e ela vai ter uma condição de refinar muito mais o seu olhar e a partir daí decidir daqui a um tempo, fazer um balanço daqui a um tempo acerca desses profissionais e saber determinar se esses profissionais realmente são tudo isso, eles têm essa capacidade mesmo, né, que de fora se mostravam ter para ela, né, se eles realmente têm essa capacidade ou não. Eu acredito muito na capacidade da Leila de ser uma gestora importante, capaz de tomar decisões importantes do Joaquim Doué. Ela me parece ter esse perfil. Né? Ela fala um pouco disso, de certa forma. Né? Agora, eu acho que não foi tudo positivo, não. Eu acho, contudo, legítima a permanência do Anderson Barros. Mesmo o Anderson Barros, eu acho legítima a permanência dele. Eu não vejo problema nisso, não. E é muito menos ainda com a presença do Abel Ferreira, evidentemente. Com essa questão, por exemplo, de... eu gostei quando ela falou assim, sobre o campeonato mundial, que ela falou sobre o bicampeonato, né? E eu gosto disso, acho que o Palmeiras tem que pautar isso mesmo. Há muitos palmeirenses que entendem que talvez não tenha sido campeão em 51, para mim foi. Aquilo para mim é título mundial, sim, né? Acho que foi uma disputa ali entre várias equipes importantes naquele cenário de futebol mundial. Aí o Juventus era uma máquina de jogar futebol. Né? E aí, se a FIFA, num certo momento, reconhece, inclusive, ela chancela aquele torneio, depois ela até tem um reconhecimento, né? Depois muda o presidente da FIFA, ali parece que há um desgaste ali, nega um pouco o reconhecimento, mas o fato é que pelo menos um reconheceu, e quando reconheceu, ele se baseou justamente no fato de que a FIFA chancelara aquela competição quando ela aconteceu em 1951. Então, eu gosto disso, acho que os gestores do Palmeiras têm que... E acho que não é demagógico isso não, acho que é sério, acho que é uma coisa importante sim, e acho que o objetivo, o Palmeiras foi campeão, gente, gostemos ou não, foi campeão sim, do Mundo em 51 e ponto, né? Então, sobre essa questão, por exemplo, dos jogadores, aí tem alguma coisa aí para nós pensarmos, alguns sustentam que talvez a fala dela implique no certo blefe, né? Um blefe aí para, de repente, despistar no mercado, é possível, né? Ao mesmo tempo, eu acho um tanto quanto complicado, nesse começo, gerar esse blefe tão imediatamente com uma coisa tão importante como é a busca de reforços aí, de jogadores mais tarimbados, jogadores com certo nome. Aparentemente, jogadores com certa idade, a partir de 30 anos, já não serão tão contratados com tanta facilidade pelo Palmeiras. A ideia é de investimento em jogadores jovens, deixa isso claro. Jogadores, por exemplo, que possam render também lucros financeiros para o próprio Palmeiras em curto tempo. Né? Então, são jogadores, por exemplo, para gerar lucro futebolístico, ao mesmo tempo, jogadores que possam gerar lucro financeiro para o Palmeiras. Ou seja, muda-se, em tese, o perfil de contratações do Palmeiras a partir de agora. A gente está falando, por exemplo, de jogadores como o Matias Sareço, pode sim ser ainda melhor visto pelos dirigentes do Palmeiras atualmente. Agora, o jogador como Cavani, não. Certamente ele fica de fora desse olhar aí, que é um olhar criterioso e que acha que o jogador com uma certa idade já não serve mais. Um jogador como Cavani implica gastos muito severos para o Palmeiras, ela chega a tocar nesse ponto também, e ao mesmo tempo ele não implica, por exemplo, o investimento financeiro, porque o Cavani não redundaria em investimento financeiro. Então ela fala, por exemplo, quando ela traz essa fala, essa fala está associada, né, ainda que indiretamente, à valorização da base, e isso é muito importante, acho isso muito importante. Alguns jogadores da base poderão ser ganhar muito mais relevo, né? Pode ser melhor observados agora pelo Palmeiras, mas uma coisa importante sobre a questão da base é o seguinte, aí não implica o querer, aí tem que ter uma política do clube, isso precisa ser determinado como política pelo clube. Eu já vi muita gente falando em vários lugares da América Latina que o clube ia valorizar a base, isso não aconteceu necessariamente. O Palmeiras, por exemplo, tem uma categoria de base hoje fantástica, mas a gente sabe que o aproveitamento dessa garotada é muito aquém do desejável, né? Houve um outro garoto aí que se destacou demais, nem sempre foi utilizado pelo Abel. Se há uma falha, inclusive, no Abel, é justamente essa falha, né, de não valorizar tanto, não usar tanto os garotos jovens da base. Agora, por que ele não usa isso também? Porque não há uma política no clube que favoreça isso. Porque, por exemplo, se o dirigente chega no papel e fala o seguinte, tem esses garotos aqui se destacando, se você colocá-lo no time, não tem problema, é importante você colocá-lo no time. É importante para o clube também que você use esses jogadores, é importante para o clube, é importante até mesmo para o nosso trabalho na categoria de base, é importante até mesmo para que a gente justifique o investimento que a gente faz na categoria de base. Quando isso é sinalizado para o técnico, é completamente diferente. O técnico pode até mesmo não curtir muito a ideia de jogadores da base, mas ele vai usar. Por quê? Porque ele sabe que ele está amparado aí,
né? Ele não está pressionado, por exemplo, por resultado. Então ele vai usar jogadores da base nesse sentido, quando existe ali uma política do clube. Essa política pode, inclusive, em alguns momentos, não precisa nem ser isso, ser esse o caso do Palmeiras, mas ela pode, por exemplo, se aprofundar e o clube, os dirigentes determinarem que alguns jogadores da base deverão estar presentes necessariamente no elenco principal e pelo menos um jogador deverá participar, um ou dois deverá participar da equipe principal também. Tudo isso é política que pode ser construída aqui nos clubes brasileiros e que não existe. Então a questão da valorização da base, se ela não for tomada como uma política do clube, se não houver, por exemplo, reuniões para pautar isso, né, se não houver, por exemplo, ali uma série de situações, né, pautando o uso dos jogadores da base, isso não vai acontecer, evidentemente, porque a gente sabe que o técnico do Palmeiras não é um técnico que gosta muito de usar jogadores da categoria de base. Ele usa um ou outro, mas não é o caso, não parece ser algo que ele curta muito, pelo menos neste momento, o técnico Abel Ferreira. Então a questão ainda sobre os jogadores mais veteranos. Há jogadores veteranos e jogadores veteranos. Até mesmo para que os jovens, por exemplo, possam fazer sucesso, é sim necessário ter alguns grandes jogadores em alguns momentos. Esses grandes jogadores, dificilmente eles vão ter menos de 30 anos e vão ser baratos. Com menos de 30 anos, na casa dos 27 anos, 28 anos, eles vão ser muito caros. 23, 24 anos, também, se forem muito prometedores, né, jogadores nessa idade, para serem já grandiosos, para serem muito bons, eles vão ser muito caros. Né? A partir dos 26, 27 anos, também serão muito caros. Raros, poucos deles estão hoje no cenário sul-americano. Aqueles que não estão já no mercado europeu e não dá para repatriar esses jogadores com essa idade do futebol europeu. Fica muito difícil e também fica muito caro. Então o jeito é jogadores com mais de 30 anos, jogadores com 30 e poucos anos, 32 anos, 33 anos. Acho que é um erro realmente priorizar muito a contratação desses jogadores, mas eu acho muito importante que alguns deles estejam presentes no elenco. Né? Por exemplo, a gente vai ter agora o Mundial de Clubes. O Palmeiras vai ter uma parada muito complicada, na minha opinião, contra a equipe do Monterrey do México. O Monterrey deverá passar pela equipe do Egito, né? Deverá ir para a semifinal contra o Palmeiras. O Monterrey é uma equipe extremamente parecida com o Palmeiras, já falei isso, em vários aspectos. Né? E é uma equipe que tem jogadores muito importantes. Tem jogadores ali tarimbados, alguns jogadores experientes, alguns jogadores que decidiram o jogo na hora mesmo, do momento sério mesmo, momento que precisou decidir. Esses jogadores resolveram para o Monterrey. A gente está falando, por exemplo, do Funes Mori, que é perfeitamente o centroavante que o Palmeiras deveria buscar lá no mercado, um jogador aí, por exemplo, nessa idade aí, né, um tal de um veterano, de um jogador aí mais tarimbado, né, do medalhão, digamos assim, né, para usar a expressão aí da lei, né, tá? Mas é um jogador, por exemplo, que se o Palmeiras tira do Monterrey, o Palmeiras desfalca o Monterrey, o Palmeiras tira do Monterrey um grande jogador que pode decidir o jogo contra o Palmeiras, gente. O Funes Mori pode ser um jogador decisivo nessa partida ou não. De repente o Palmeiras goleia o Monterrey e isso é possível também. O Palmeiras é uma grande equipe, mas o Monterrey também é uma equipe muito boa. E o Funes Mori é um dos grandes destaques da equipe do Palmeiras. Então, do Monterrey e Funes Mori. Então o que acontece? Alguns jogadores tarimbados, eles também acabam, de certa forma, até mesmo valendo pelo esforço feito pelo clube. Né? Então, de uma maneira ou de outra, o investimento acaba se pagando, né? Digamos assim. Por quê? Porque eles podem até, por exemplo, não serem os grandes goleadores, mas são os caras que entregam gols. Se for defensor, é aquele cara que vai evitar gols, direta ou indiretamente. A presença dele na equipe pode ser muito importante. Friso, acho que a equipe não tem que buscar à torta e à direita jogadores veteranos, jogadores com alta idade, mas alguns são importantes, alguns realmente acabam valendo por investimento. Pensemos no Hulk. Se o Palmeiras tivesse buscado o Hulk chegou da China, alguns riram, inclusive, tá vindo da China, não vai jogar nada. Eu falava que ia ser um dos grandes destaques do futebol do Brasil, um dos grandes atacantes do futebol do Brasil. E foi, e é, um dos grandes atacantes. Mesmo Diego Costa, na minha opinião, ele não rendeu muito mais no Galo porque está apresentando problemas de lesão. Esses problemas podem ser contornados em algum momento e ele pode, sim, entregar muita coisa, porque os sinais que ele deixou nos poucos momentos que ele jogou pelo Galo, né, foram sinais extremamente positivos, tem nada aí a ver com o jogador com uma certa idade e que não entregaria e que não se pagaria. Pelo contrário, na minha opinião, até longe disso. Então eu acho que é uma coisa aí que pode melhorar também dessa visão da Leila. Agora, a Leila tem o direito, por exemplo, mesmo de pautar coisas ali que depois ela mude. Ela está começando agora, é normal. Né? E o Palmeiras, no geral, tem acertado muito, né, nos últimos anos em termos de gestão, mesmo quando erra, mesmo quando não faz da melhor maneira possível, a coisa funciona muito bem. E funciona muito bem por quê? Porque é um clube já por trás dos presidentes do Palmeiras. Esse clube é um clube com instituições ali internas muito poderosas, e isso também acaba respondendo pelo sucesso da equipe dentro de campo. Então, em virtude de ter esse clube já muito forte, a Leila pode sim se dar o direito de ter alguns equívocos,
equívocos, pode se dar o direito, por exemplo, de errar, se for o caso, pode se dar o direito também de, enfim, bancar um cara pro futebol que de repente não é esse cara, de repente pode até ser, coloque aí nos comentários, né? E mesmo assim o Palmeiras pode responder muito bem a isso. Agora, é muito interessante, seria muito interessante pensar em alguns nomes sim, na minha opinião, para já imediatamente, inclusive para ter um desses jogadores trabalhando pela equipe no próprio Mundial de Clubes. Esse jogador poderia ser perfeitamente decisivo para o título mundial do Palmeiras. Né? O Chelsea está mostrando aí sinais complicados e o Palmeiras poderia se aproveitar disso. Agora, para isso vai ter que passar pela tranqueira mexicana, porque é uma tranqueira, não vamos brincar com isso não. É um time realmente muito forte, o Verdão tem condição de vencer. Já falei que acho até que é favorito em relação ao Montiel, mas é um time muito bom. E de repente, se isso acontecer, se o Montiel superar o Palmeiras, provavelmente é porque tem jogadores tarimbados, aí alguns veteranos, alguns medalhões, digamos assim, enquanto o Palmeiras poderá ir para essa competição, né, podendo ter alguns desses jogadores e sem tê-los, por quê? Porque não foi ao mercado, porque a ideia era valorizar e buscar garotos jovens para o elenco. Tá bom, minha gente? É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.